glorificamos o teu santo nome. Sabemos que o tempo é tarde, Senhor. A hora se aproxima. Cada dia há mais trevas sobre a face da terra. Mas, Deus, a luz tem brilhado para nós, Pai. A tua palavra é lâmpada, é luz para o nosso caminho, Senhor. E quando estamos contigo, Deus, a luz está acesa, Pai. Não vivemos em trevas, não temos igreja em trevas, lares em trevas, famílias em trevas. Estamos andando na luz, Pai, porque a tua palavra nos diz que se nós andarmos na luz, como o Senhor na luz está, e tivermos comunhão uns com os outros, o sangue nos purifica, nos lava de todos os nossos pecados. Por isso nós te pedimos nessa noite, venha, se revele a nós, Pai. Meu desejo é que cada um saia daqui nessa noite abençoado, Senhor, com a mente esclarecida, com a visão cada dia melhor, com a vida espiritual fortalecida, e cada um de nós possamos sair daqui glorificando e exaltando ao Senhor. É os nossos desejos, Pai, é a nossa oração, Senhor, e o nome do Senhor seja glorificado, seja exaltado mais uma vez. Te peço essas bênçãos em favor do teu povo, Senhor, para engrandecer o teu nome. Seja conosco, nos dê habilidade, sabedoria para colocar as coisas bem para a tua igreja, Senhor. Por isso te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. O Senhor continue nos abençoando. Boa noite com Jesus. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Davi tinha prazer em ir à casa do Senhor. Nós também devemos ter prazer em vir à casa do Senhor e adorá-lo e ouvir as palavras dele. Vamos abrir a nossa Bíblia, continuando um estudo que começamos algum tempo atrás aqui no livro de Apocalipse, capítulo de número 10. Deus também abençoe aqueles que estão conosco pela internet. Sempre tem alguém conectado, sempre tem alguém junto conosco. E os nossos ensinos e estudos que fazemos se restringem unicamente à igreja local. Mas aqueles que desejarem cultuar conosco pela internet, sejam bem-vindos, né? Nós ficamos felizes em tê-los conosco. Apocalipse, capítulo de número 10. Vamos procurar resumir algumas coisas. Verso 1 em diante. Preste bastante atenção. Diz assim: e vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima de sua cabeça estava o arco celeste, e o rosto era como o sol, e os pés como colunas de fogo. E tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando brama o leão. E havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, e eu ia escrevê-las, mas ouvi uma voz do céu que dizia: sela o que os 7 trovões falaram, e não escrevas. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou
aos seus servos, os profetas. Senhor Deus, Pai, pedimos graça, pedimos unção, pedimos a vida da palavra, Senhor, porque somente a vida vindo na palavra pode nos trazer proveitos. Aprendemos que a letra apenas mata, mas o Espírito vivifica. Por isso, venha nessa noite e vivifique a Tua palavra mais uma vez. Te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar. Mas o ministério do profeta, irmão Brana, acaba sendo um ministério muito rico, um ministério, por que não dizer, o ministério depois do ministério de Jesus, mais importante que já visitou a face da terra. Há algumas coisas que nos leva a pensar, é um ministério especial, porque foi escolhido, predestinado, enviado, para vir justamente no final de todas as coisas, no final dos tempos, para vir justamente quando as profecias estariam todas se cumprindo, bem diante deste ministério. Ainda que ele foi embora, o ministério continua. Prova de que o ministério continua é que ele disse, pregue apenas o que eu preguei, e então eu responderei. Então, quando nós pregamos o que o profeta, irmão Brana, pregou, isso significa levar adiante a sua voz, levar adiante a sua mensagem. Isso significa preservar o ofício, o ministério do mensageiro na vida da igreja. E é isso que nós vamos vendo dia após dia. Na verdade, nós não temos uma mensagem própria. Na verdade, nós não somos pastoreados de qualquer maneira. Nós somos pastoreados debaixo de visão profética. E aqueles que recebem a visão profética, o profeta irmão Brana nos disse na era de Laodiceia, eles sofrerão em si os efeitos benéficos deste ministério, ou seja, do ministério que tem uma visão profética. E nós estamos debaixo deste ministério, um ministério de visão profética, um ministério sobrenatural, e requer ao pastor. Estava lendo a mensagem esses dias, o bom pastor, até falei algumas coisas sobre ela no rádio hoje. Requer ao pastor que está dentro do quíntuplo de Efésios, ele conduzir, apacentar a igreja debaixo de visão profética. Porque se a igreja sair de debaixo da visão do profeta, ela sai de debaixo da palavra. E, consequentemente, ela perde o galardão que diz Mateus 10, verso 41. Aquele que recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. Quando o pastor pastoreia a igreja segundo as suas próprias ideias, ou segundo as pressões, entre aspas, às vezes vivida, quando ele pastoreia, às vezes, a igreja segundo credos, dogmas, livros, e às vezes até alguns bons livros, escritos por bons teólogos, por bons historiadores. Mas quando ele põe isso para pastorear a igreja, ele tira ela, sem que ela saiba, de debaixo da visão profética. E a única maneira de obter fé para o rapto é debaixo da visão profética. Pastoreados debaixo da visão profética, nós temos um mundo sobrenatural à nossa volta, porque
tem que ter um calibre especial, uma visão especial, tem que ter fé para receber um profeta. O profeta, muitas vezes, ele contraria a visão de todos. Muitas vezes, ele acaba vindo contra tudo e todos, como João Batista veio, contra tudo e todos. João Batista não era entendido por Anás e por Caifás, também não era entendido nem pelos seus próprios discípulos, às vezes, porque João Batista era profeta, e profeta, às vezes, contraria sacerdotes, profeta, às vezes, contraria políticos, profeta, às vezes, contraria grupos, denominações. Profeta, irmão Branham, poderia ter a maior denominação que já existiu à sua volta, com o grande dom de operação de milagres que ele recebeu. Mas, no entanto, o profeta não gosta de denominação, organizações religiosas. E aí você tem ele falando: eu não trago uma mensagem para que vocês me sigam ou que comecem uma outra denominação. Ele diz: trago uma mensagem para que o homem possa estabelecer um companheirismo verdadeiro, real e íntimo com Jesus Cristo. Você vê que a visão do profeta, ela é mais profunda do que a visão da organização, mais profunda do que a visão da denominação, ainda que choque contra tudo e todos. Você vê isso no livro de São Lucas, no capítulo de número 3, verso de número 2, a Bíblia nos diz que no ano em que Anás e Caifás eram sumos sacerdotes e que Herodes, ele era o governador da Judéia, Filipe, o tetrarca da Galileia, e assim vai, somente figuras políticas, grandes homens. A Bíblia diz, no ano que eles estavam em eminência, no ano em que eles estavam no auge, a Bíblia disse: e veio a palavra de Deus a João Batista no deserto da Judéia. Você vê que Deus passou por cima de tudo e de todos, contrariou ideias, contrariou, às vezes, maneiras, tradições milenares que eles tinham na terra de Israel, simplesmente para falar com um profeta, vamos dizer assim, antissocial. Não era nem um pouquinho social. Um profeta que não vestia como eles, não comia como eles, não frequentava os mesmos cultos que eles frequentavam, não veio da mesma ordem, ele era totalmente o oposto deles, mas ele é que tinha a palavra de Deus, uma vida marcada de fatos sobrenaturais, foi a vida dos profetas. Se você tomar desde o livro de Gênesis, foi assim, uma vida marcada de fatos sobrenaturais, de fatos que muitas vezes o homem não conseguiu compreender, muitas vezes ninguém podia até acreditar na versão daquele profeta, porque era uma vida marcada de fatos, não boatos, fatos sobrenaturais, eram coisas visíveis, eram coisas que davam para palpar, eram coisas que não deixavam sombra de dúvida, para aqueles a quem Deus abria os olhos. Por exemplo, se Noé fosse tentar explicar a maneira como ele recebeu a inspiração para construir a arca, eles iriam zombar de Noé, eles iriam ridicularizar a Noé, eles iriam dizer: esse velho é doido, será que ele pensa que Deus fala só com ele? Nós temos aqui os sacerdotes, nós temos aqui tanta gente boa, instruída, temos aqui pessoas de conduta e testemunho tão bonitos, será que ele acha que Deus passaria por cima de nós todos, tão inteligentes, polidos, pregamos aqui há tanto tempo, será que ele pensa que Deus passaria por cima de todos e iria falar com ele? Esse velho não vai bem da cabeça. Mas a verdade era, Deus estava falando com aquele velho, que todos diziam que ele não ia bem da cabeça. Às vezes Deus fala com quem aparentemente não vai bem da cabeça. E nós, a nossa fé, a nossa doutrina, nosso ensino, a nossa maneira de crer aqui, se for colocar em pratos limpos para a visão do mundo aí fora, eles vão dizer que nós não batemos bem da cabeça, mas fazer o quê? Aprove Deus revelar essas coisas a nós, e quis Deus falar essas coisas conosco. Agora cabe nós
vivemos uma vida que condiz com tudo que temos recebido. Porque Pedro disse, sabendo dessas coisas, que as pessoas vos convencer em santo trato e piedade. Às vezes nós sabemos isso, mas a vida não condiz. Tem muita gente que sabe isso tudo aqui de cor e salteado, conhece todos os mistérios, todos os segredos, o que é maravilhoso, porém a vida não condiz. E quando a vida não condiz, então está havendo uma contradição, porque Pedro diz, que pessoas vos convencer? Mas falando do nosso dia, da nossa igreja, falando de mim, falando de você, falando do nosso profeta, falando agora do cumprimento de profecias para os nossos dias, eu fiquei pensando comigo, quantos fatos sobrenaturais, quantas coisas que aconteceram no ministério do irmão Brana, que nunca mais cairão em esquecimento. Não importa quantas décadas passarem, eu até acredito que não passarão mais décadas, né? Vamos pensar que Jesus está bem pertinho, que o rapto está para acontecer. É melhor assim, porque do jeito que as coisas estão, o mundo não suportará mais muito tempo. O próprio mundo não tem mais estrutura para viver tudo que já viveu até hoje. O homem tem destruído a estrutura do planeta Terra. Mas olhando as Escrituras, olhando as profecias, eu fiquei admirado de ver como que o profeta irmão Brana teve o zelo, o cuidado de realmente conectar todos os cabos soltos. Ou seja, pegar todas as pontas que ficaram no passado, pegar todos os pontos de interrogação. Uma das grandes características de um profeta, ele vem para tirar os pontos de interrogação. Ponto de interrogação são perguntas. E o profeta disse, se existe perguntas, é porque também tem respostas. E o mensageiro de Deus, ele veio para isso. Ele veio para tirar os pontos de interrogação, porque cada ponta solta que ficava, significava um assunto não concluído, significava uma coisa indefinida, e um profeta não vem para deixar assuntos inconclusos, indefinidos, mas o profeta vem para dar definição para os assuntos, ele vem para dar conclusão para as coisas, ele vem para conectar os cabos soltos. Foi para isso que Deus nos enviou um ministério. O profeta irmão Brana chegou a dizer assim, Lutero foi um homem tremendo, ele recebeu a justificação, mas ele deixou muitos cabos soltos, ou seja, ele pregou, foi usado para o seu dia, mas ele deixou muitas pontas soltas, muitos assuntos inconclusos. Não era para o dia dele conectar todos os cabos, responder todas as perguntas, não era para o seu dia concluir os assuntos, respaldar tudo. E ele disse, depois veio Wesley conectou alguns cabos que Lutero deixou solto. Por exemplo, Lutero pregou a justificação, mas ele deixou o cabo da santificação solto. Ninguém tinha santificação, ninguém se separava do mundo, ninguém se separava do pecado. Então, quando Wesley foi levantado, ele pegou o cabo conectado da justificação de Lutero, mas ele viu o cabo desconectado da santificação. E o que Wesley fez? Ele então conectou o cabo da santificação. E logo depois que ele conectou o cabo da santificação, ele deixou outros mais soltos. Ele não conectou o cabo do batismo do Espírito Santo, ele não conectou o cabo dos dons espirituais, ele não conectou as revelações contidas na palavra de Deus, porque não era para o seu dia. E o profeta disse assim, vieram então os pentecostais. E o que eles fizeram? Eles olharam e pegaram a justificação de Lutero e conectou, eles então pegaram a santificação de Wesley, conectou, e daqui a pouco eles pegaram os dons pentecostais, e eles então conectaram-se aos dons pentecostais, e até parecia que essa espaçonave, ela iria decolar, até parecia que eles iriam alcançar o rapto, o arrebatamento, e então os pentecostais viveram um grande reavivamento, um grande mover do Espírito Santo, e se expandiu por toda a terra. Porém, o profeta disse assim, ainda assim havia muitos cabos soltos. Ele disse, o batismo em nome de Jesus Cristo era um cabo solto.
A unicidade de Deus era um cabo solto. A Santa Ceia com pão asmo, vinho puro, lava-pés, era um cabo solto. E quando o tempo foi passando, eles até começaram a desconectar cabos que eles mesmos haviam conectado. Eles começaram a abrir mão da santidade. A espaçonave não decolou, eles desconectaram o cabo da santidade e começaram a perder a santidade. A espaçonave não decolou, eles cansaram de esperar e agora eles estão, então, ligando o cabo dos dons espirituais no lugar errado. E por isso a espaçonave denominacional, ela está fechando curto, está queimando o painel de controle. Não tem como ela alçar voo, não tem como ela sair, não tem como ela romper a pressão atmosférica. Por quê? Porque o mundo religioso entrou em um colapso, entrou em uma grande confusão. Todos admitem isso. Os líderes admitem isso. Os membros admitem isso. Está claro, o mundo virou uma Babel, virou uma Babilônia. Mas graças a Deus, irmãos, porque neste tempo da Babel, neste tempo da Babilônia, é o tempo quando Deus levanta um profeta. É justamente nesse tempo, quando o mundo está entrando em uma verdadeira confusão religiosa, é neste tempo que Daniel sai do cativeiro. É neste tempo de confusão religiosa que eles mandam soltar a Daniel. É neste tempo que eles começam a sentir necessidade de um profeta. Por quê? Porque os magos vieram, não interpretaram a escritura na parede. Porque aqueles que interpretavam sonho não conseguiram interpretar a escritura na parede. E quando eles viram que ninguém do reinado babilônico resolvia o problema, eles disseram: busca Daniel. Há um certo Daniel aí que ele interpreta sonhos, há um certo Daniel aí que tem visões, há um certo Daniel dentro do seu reinado que ele é profeta. E quando Daniel vem, eles tentam lançar a glória em Daniel. E Daniel diz assim: ó rei, eu tenho um Deus, eu conheço um Deus, não sou eu, mas eu conheço um Deus que revela os segredos dos corações. Conheço um Deus que ele sabe conectar os cabos soltos. Conheço um Deus que ele sabe arrematar todo o assunto e tirar uma conclusão sóbria e equilibrada. E é justamente num tempo de confusão que Deus traz o cumprimento de escrituras. É justamente no tempo Babel, Babilônia, confusão, idolatria, religião. É num tempo de fogo cruzado que Deus, Ele mesmo se desvela perante o seu povo para não deixá-los perdidos em uma Babilônia. Se tem uma coisa que aborrece a Deus, é Babilônia. O mundo virou uma Babilônia, isso aborrece a Deus. Mas não deixe a sua vida, não deixe a sua mente, não deixe a sua fé virar uma Babilônia. Porque Babilônia aborrece ao Senhor. E este é o tempo que estamos vivendo. Deus está aborrecido. Deus está sentindo mal. Deus, poderíamos dizer, Ele sente náuseas do tempo que estamos vivendo. É um tempo confuso, é um tempo complicado. É um tempo que as pessoas correm de um lugar para o outro. É um tempo que as pessoas buscam respostas em vários lugares, buscam esclarecimento em vários lugares. Mas este tempo, Deus tem o seu profeta e a resposta está sempre em seu profeta. Por isso eu disse aqui quarta-feira: Davi, você foi buscar a arca, mas você esqueceu de uma coisa. Você não lembrou de Natã. Você não lembrou do profeta? É o profeta que conecta os cabos soltos. É o profeta que conclui os assuntos. É o profeta que traz a luz para o seu tempo. É o profeta que te tira de todo o enredo religioso. É o profeta que atua. E quando uma igreja não tem profeta, ela se corrompe. A Bíblia diz no livro de Provérbios: não havendo profecia. Profecia vem de quem? De profeta. O povo se corrompe. Agora nós temos que louvar a Deus, irmãos. Por quê? Porque nós começamos a ter um pouquinho mais de luz, um pouquinho mais de visão agora, porque já vejo que temos profeta. E se nós temos profeta, eu começo a entender que venha o que vier, aconteça o que acontecer, nós não vamos nos corromper.
Porque temos profeta e porque temos profecia ao nosso favor. Nós não vamos nos corromper, porque temos o quê? Um mensageiro. Temos o quê? Um cumprimento de escrituras nos nossos dias. Um cumprimento de escrituras para a nossa igreja. Não pense em você como apenas eu sou crente. Não, eu sou crente. Não, eu tive o privilégio de aceitar a Jesus e receber um profeta. Você não é só isso. Existe algo mais ao seu respeito. Você foi predestinado e eleito para manifestar um cumprimento de profecias. Há algo especial quanto ao dia que nós estamos vivendo e a hora que estamos vivendo. É Babilônia, é Babel, sim, mas no meio de Babilônia e Babel, Deus pôde se manifestar. Era trevas na Babilônia, mas nas trevas babilônicas, a luz de Daniel pôde brilhar. É trevas em Laodiceia, mas em meio às trevas de Laodiceia, a luz da igreja noiva, ela vai poder brilhar também. É o tempo que nós estamos vivendo, é a oportunidade que Deus está nos dando para manifestar a luz neste século 21. Mas agora é aqui que entra, irmãos. Vamos voltar para dentro de casa. Vamos falar aqui como uma família. Vamos falar aqui agora de uma fé doméstica, algo que é só nosso. Uma profecia, algumas promessas que são apenas nossas. Quando eu li a Bíblia, por exemplo, no livro de Apocalipse, capítulo de número 10, existem pessoas dentro da igreja, existem pessoas criadas na igreja, existem pessoas que leem as mensagens muito pouco, e ouvem muito pouco, ao longo de muitos anos. Eles abrem a Bíblia no livro de Apocalipse 10, eles não sabem o que está acontecendo. Eles não sabem o que significa cada um destes versículos do livro de Apocalipse, capítulo de número 10. E eu fiquei pensando comigo assim, agora, como você ser predestinado para viver um dia como este de Apocalipse 10 e não saber nada sobre o seu dia? Seria como Deus mandar Moisés para tirar Israel do Egito, e Israel não sabe nada acerca de sair do Egito. Moisés com uma coluna de fogo, Moisés com uma nuvem, Moisés com as 10 pragas, Moisés com a comissão dada pela sarça ardente, e Israel não sabe nada. Israel não sabe que Moisés veio, Israel não sabe que Moisés é o libertador, Israel não sabe que Moisés é o Daniel que estava na Babilônia, vamos dizer assim, era aquele que tinha a resposta para a escritura na parede. É a mesma coisa de vivermos hoje. Era como Daniel na Babilônia. Daniel tinha a resposta. Daniel sabia quantos anos Israel ficaria presos na Babilônia. Moisés tinha a resposta. Moisés sabia que não importa o quanto o Egito ia endurecer, o quanto o faraó fosse endurecer, mas Moisés tinha a resposta. Por que Moisés tinha a resposta? Porque Moisés havia se encontrado com a sarça ardente. Moisés havia se encontrado com o pilar de fogo. Por isso Moisés tinha a resposta. Por que Moisés tinha a resposta? Ele não fez teologia, ele não fez bacharel em divindade, ele não tinha um concílio de ministros lhe ajudando ali no deserto. Por que Moisés tinha a resposta? Porque ele ouviu uma voz diretamente. Ele não ouviu de terceiros, ele não viu de terceiros, ele ouviu uma voz diretamente, saindo de dentro da sarça, dizendo, eu vou libertar. E quando Deus diz, eu vou libertar, pode descansar, pode ficar tranquilo. Se Deus disse, eu vou libertar, irmão Branham disse assim, ainda que levantasse 200 milhões de demônios, eles não poderiam impedir, porque o leão rugiu. E quando o leão ruge, irmão Branham disse, até o grilo lá na selva, ele tem que parar. Quando o leão ruge, todos os animais ficam quietos. E quando Deus disse, eu vou libertar Israel do Egito, o leão rugiu. Não importa quantos espíritos se levantassem, não importa quantos Corés, Datã, Abirão, para desvirtuar o povo de Deus. Não importa quantos espíritos, Janes e Jambres, surgissem no deserto, surgissem dentro do Egito.
O leão rugiu. O leão falou: eu vou livrar Israel do Egito. E quando o leão da tribo de Judá ruge, quando ele fala, irmão, sai da frente. Não tenta impedir Deus. Isaías viu isso, ele disse: agindo Deus, quem impedirá? Quando Deus fala, está falado. Quando Deus promete, está prometido. Quando Deus abençoa, está abençoado e acabou. Não adianta tentar barrar Deus de agir. Foi isso que aconteceu no deserto. Foi isso que aconteceu com Israel no Egito. Deus enviou o libertador na pessoa de um homem. Deus enviou a resposta na pessoa de um homem, mas não um homem qualquer. Não era aventureiro. O histórico dele não era cheio de altos e baixos. Era um homem que teve a sua história na sarça ardente. Era um homem experimentado nos trabalhos. Não era um aventureiro. O homem que Deus enviou para a resposta a Israel, para tirar Israel do Egito, ele tinha o assim diz o Senhor. Por isso que é bom ouvir o profeta, porque o profeta, ele tem o assim diz o Senhor. O assim diz o Senhor significa, ele é que conecta os cabos soltos. Assim diz o Senhor significa, ele é que respalda os assuntos e que conclui toda a conversação. Nós temos que louvar a Deus por isso, irmãos. Por quê? Porque nós estamos vivendo um dia como este. O profeta irmão Branham disse assim: Israel teve o seu êxodo, Israel teve a sua saída. Deus enviou Moisés e Moisés tirou Israel do Egito, o primeiro êxodo. Ele disse assim: mas depois veio o segundo êxodo, porque Deus se aperfeiçoou em 3. E ele disse, no segundo êxodo, ele veio o próprio Cristo. O próprio Deus se humanizou, manifestou na pessoa do seu Filho. E ele então agora tirou aqueles mesmos que saíram do Egito, e então fizeram a lei de Moisés. Agora aqueles mesmos que houveram se tradicionalizados, aqueles mesmos, vamos dizer assim, filhos dos que saíram do Egito, aqueles mesmos que começaram bem com a mensagem na mão, aqueles mesmos que diziam: lembra de Moisés, o meu servo. Aqueles mesmos, agora que eles haviam se tradicionalizado, agora que eles haviam se transformado em fariseus e saduceus, o que aconteceu? Jesus Cristo veio. E o que Jesus fez? Ele veio para tirá-los daquela tradição que já estava corroída, que já estava completamente corrompida. Era o segundo êxodo. Ou seja, era a segunda saída. A primeira saída, Israel do Egito. A segunda saída, agora estava saindo aqueles israelitas que haviam se tradicionalizado, estavam saindo para congregar em Cristo. Agora saíam de Anás e Caifás para congregar em Cristo. Saíam de Gamaliel para congregar em Cristo. E aí você vê Pedro, Tiago, João, você vê eles saindo do farisaísmo para congregar em Cristo. Aí você vê o apóstolo São Paulo saindo dos saduceus para congregar em Cristo. Era uma saída do sistema corrompido, saída do sistema falido para vir e congregar em Cristo. Era o segundo êxodo, era a segunda saída. E o irmão Branham na mensagem, os 3 êxodos dizem, agora o terceiro êxodo, a terceira saída é a da noiva de Cristo. Sabe o que isso significa? Estamos vivendo em um tempo de saída. Sabe o que isso significa? Deus nos amou de tal maneira, nesta era de Laodiceia, neste tempo o qual estamos vivendo cronologicamente. Laodiceia, enquanto o rapto não acontecer, enquanto o rapto não suceder, a era de Laodiceia está em andamento, cronologicamente, porque espiritualmente ela está negra, está em trevas, está cheirando mal, e ela está morta espiritualmente. Mas cronologicamente ela está aí. Enquanto o rapto não suceder, ela está aí. Eles estão até vivendo, por causa da igreja que está na terra. O ímpio está comprando, o ímpio está enriquecendo, o ímpio está indo bem ainda, ele ainda está comendo, ele ainda tem água, ele ainda tem bom clima ainda. Por quê? Porque a igreja noiva não foi raptada.
Mas deixa esse povinho que o mundo despreza, deixa essa mocinha que o mundo despreza, deixa esse homem simples, pobre, que o mundo ainda despreza, quando ele sair daqui no rapto, quando concluir esse terceiro êxodo, que ele fecha com o rapto da igreja, quando essa igreja sair da terra, a terra entra em grande tribulação, e não haverá mais misericórdia na terra. Hoje a misericórdia ainda está por aqui, mas deixa a igreja ser raptada, deixa o último eleito manifestar neste corpo. Espiritualmente, Deus o conhece desde antes da fundação do mundo, mas naturalmente, quanto à carne, quanto ao corpo, deixa esse último eleito entrar aqui dentro. Quando o último eleito entrar, completar o corpo de Cristo, da igreja de Cristo na terra, irmão Branham diz assim, a igreja é raptada. Oh, meu Deus, e dá para dizer, Senhor, apressa, meu Deus, desperta os crentes, desperta os jovens, desperta os velhos, desperta a igreja para correr atrás do último eleito. Oh, meu Deus. O profeta diz, porque quando esse último eleito entrar, a igreja é raptada. Olha a hora que estamos vivendo, nós temos que entender isso, irmãos. Olha o tempo que estamos vivendo, não é tempo da igreja ser passarela de moda, não é tempo de Faustão, não é tempo de Ratinho, não é tempo de novela, é tempo de pôr a cara no chão. Não é tempo de viver vida manchada pelo pecado. Estamos vivendo em um terceiro êxodo. Assim como Israel, no seu primeiro êxodo, estava em uma jornada de fé, em demanda a Canaã, nós estamos no terceiro êxodo, vivendo em uma jornada de fé, em direção à Nova Jerusalém. Nós temos que entender isso, meus amados. Esse terceiro êxodo, ele já começou. Como que o primeiro êxodo começou? Vocês se lembram? Com um pilar de fogo aparecendo a um profeta. E ele vai ao Egito e liberta um povo. Como que o segundo êxodo começou? Com um pilar de fogo aparecendo a um profeta no seu nascimento na manjedoura. E ele vai ao Egito, ele vai a Jerusalém, que estava totalmente corrompida, e tira um povo do sistema. Como que o terceiro êxodo começou? Com um pilar de fogo também aparecendo a William Branham na manhã do seu nascimento. E ele viveu sobre o impacto daquele pilar de fogo. Ele viveu debaixo da unção daquele anjo, chamado o anjo do pacto. E ele então vai ao Egito, pega o Egito corrompido, o mundo corrompido, as igrejas corrompidas, como Moisés pegou Israel corrompido dentro do Egito. O profeta também veio e pegou o mundo completamente corrompido. Para quê? Para estabelecer o terceiro êxodo, para começar agora uma jornada de fé. E lembre-se, profeta irmão Branham que diz, como foi com Israel, é com a noiva, ela é o tipo da igreja. Na noite da saída de Israel do Egito, Êxodo capítulo 12, saíram em um tempo de trevas, à meia-noite o anjo da morte passou. Saíram, já era depois da meia-noite. À meia-noite o anjo da morte passou. Quem rejeitou a Moisés, o profeta de Deus, quem rejeitou a Moisés, ficou, não usufruiu dos efeitos benéficos daquela sarça ardente que brilhava de noite e daquela nuvem que refrescava de dia. Quem rejeitou a Moisés não viveu os efeitos benéficos daqueles grandes seres sobrenaturais, que não era outra coisa senão o próprio Deus. Porque Jó disse, a sua maneira de manifestar é de muitas formas. Deus se manifesta de diversas maneiras. Ele disse, eu sou o lírio dos vales. Eu sou a rosa de Saron. Ele disse, eu sou o alfa e o ômega. Ele disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ele manifesta do jeito que ele quer e bem entende. E quem é o homem para barrar as manifestações de Deus?
Certo é que ele manifestou em Israel desta maneira, com uma coluna de fogo e com uma nuvem, e o profeta disse: com a noiva eleita é a mesma coisa. E eu digo, glória a Deus por isso. A nuvem abençoou Israel, não amaldiçoou. O pilar de fogo abençoou a Israel, não amaldiçoou. Não tema o pilar de fogo e não tema a nuvem de glória, ela vem para abençoar a igreja. Oh, meu Deus do céu, se ela amaldiçoa em alguns lugares, eu não posso fazer nada. Em outros, ela serve de bênção, ela refresca, ela evita o sol escaldante que causa câncer de pele e catarata nas vistas. Este é o nosso terceiro êxodo. É o momento da saída da igreja. Este é o momento que estamos vivendo, irmãos. O mensageiro veio, e ele veio inicialmente pregando para o Egito, pedindo autorização para reunir Israel. Não foi o que o profeta William Branham fez também? Ele veio com os seus 2 sinais, Moisés com 2 sinais, mão e cajado. 2 sinais, ele pediu autorização para reunir o povo, para prepará-los para uma saída no seu primeiro êxodo. Foi o que fez o profeta William Branham. Ele também veio inicialmente com 2 sinais. Qual? A cura divina e a revelação dos segredos do coração. Para quê? Para conquistar Faraó, para conquistar o mundo, porque o eleito, que é eleito mesmo, predestinado, irmão, com revelação dos segredos do coração ou sem, com cura divina ou sem, ele segue adorando, dando glória, ele serve a Deus do mesmo jeito. Mas Moisés usou os 2 sinais, para quê? Para convencer o Egito. 2 sinais não são para convencer eleitos. 2 sinais era para convencer os egípcios a libertar Israel do Egito. Esta é uma realidade. E quando eles endureceram e rejeitaram os 2 primeiros sinais de Moisés, sabe o que aconteceu? Pragas veio sobre eles. Porque ao endurecer aos 2 sinais, eles diziam: o povo não vai sair do nosso governo. O povo não vai sair do nosso reinado. O povo não vai sair da nossa denominação. Eles não vão sair do mundo do pecado. Não é assim que o diabo faz? Nós vamos e tocamos a buzina. Nós vamos e sopramos o alarido. Mas Satanás faz a mesma coisa. Ele diz: esse povo não vai sair da minha mão. O diabo endurece eles na denominação. O diabo endurece eles no mundo, mas tem uma coisa: eleito sai. Eleito não fica preso com nada. Dinheiro não vai comprar eleito. Pode dar cargo para ele que ele não vai ser comprado. Ele não vai se vender. Ele é eleito, é filho da promessa de Deus. Foi assim. Moisés usou estes 2 sinais simplesmente para reunir o povo, para depois ir para a terra da promessa. Foi assim que Deus trabalhou com o nosso profeta. E são palavras do anjo. E palavras do anjo não se usa contestar. O anjo do pacto, o anjo forte, o anjo que o irmão Branham disse, ele tinha os olhos como cor de oliva, cabelos crespos sobre os ombros. E ele cruzava os braços e ele olhava para mim. E eu ficava trêmulo. O profeta disse: aquele é ele. O profeta disse: é o próprio Senhor. Ele disse: aquele anjo que estava sempre falando com ele. Aquele anjo disse a ele: como a Moisés foi dado 2 sinais, a ti serão dados 2 sinais. Moisés, com seus 2 sinais, reuniu um povo para sair. William Branham, com os 2 sinais que Deus lhe deu, cura divina e revelação dos segredos do coração, sabe o que ele fez? Ele simplesmente foi, de maneira modesta, discreta, humilde, e ele pregava e orava pelos enfermos, e revelava o segredo dos corações, mas por trás daquilo havia uma atração. Por trás daquilo, Deus estava fazendo o quê? Aumentando a fé do povo para crer no mensageiro. Por trás daquilo, estava sendo preparado uma saída. Era Deus começando o terceiro êxodo da igreja. Os eleitos seriam atraídos pelo profeta e os 2 sinais que o profeta estava manifestando. Mas qual era a intenção do profeta? Era pegar depois
que eles crescem e que eles saíssem todos os cabos soltos e conectar os cabos soltos. Nós somos muito privilegiados, irmãos. Nós não deveríamos ser crente de qualquer jeito, de qualquer maneira. Eu ouvi uma certa vez, isso tem tudo a ver com a nossa mensagem aqui. Irmão, por causa de disse-me-disse, por causa de maus entendidos, não desvalorize a palavra de Deus. Não descreia na palavra de Deus porque alguém sujou a água. Não descreia na palavra de Deus porque alguém lançou sombra. Não descreia desse terceiro êxodo porque alguém colocou mal as coisas, ou alguém em alguma ocasião, em algum tempo, ligou o cabo no lugar errado e deu curto-circuito. E aí deu curto, você disse, vai dar errado, porque o outro ligou e deu errado. Não, o outro ligou o cabo no lugar errado. Quando você liga cabo no lugar errado, vai dar curto-circuito. Mas quando você encaixa perfeitamente as escrituras, quando você encaixa perfeitamente o tipo, quando você encaixa perfeitamente a mensagem, não vai dar curto-circuito. Vai passar uma fonte de energia que vai transbordar e vai te incentivar para o rapto da igreja, para romper com a pressão atmosférica. Eu recebi uma pergunta certo dia, fiquei admirado de ver, porque vem de irmão às vezes, e às vezes pessoas pioneiras, e eu pensei, Deus, será que ele sabe o que significa a mensagem? Deus, será que ele entende o dia e a hora que estamos vivendo, visto que está há tanto tempo comendo essa mensagem? E leu Apocalipse 10 e disse, o que significa Apocalipse 10? Eu não sei. Eu pensei, Deus, tem tanta coisa, irmão Brana fala em tantas mensagens, o que significa Apocalipse 10? O que aconteceu? Que as pessoas não sabem em que crer, não sabem aonde estão posicionadas. Quando se tem profeta, uma das características do profeta é posicionar o povo. Foi o que Moisés fez, posicionou o povo na noite da saída. À meia-noite a morte passou, mas Moisés antes posicionou o povo. Moisés disse, passa sangue nos umbrais da porta, asse a carne do cordeiro e coma. Coma todo o cordeiro, coma até as vísceras, coma tudo do cordeiro, não deixa sobrar nada do cordeiro. Foi o que o profeta, irmão Brana, também veio ensinando. Não deixa passar nada. Come toda a palavra. Come todo o livro. Come toda a mensagem. E se tiver alguma coisa que parece víscera, não fica com nojo, não. Porque Moisés disse, coma até as vísceras. Mas vísceras, Moisés? E tem um detalhe, com ervas amargosas. Porque tem coisa que é amargo mesmo. Só que tem uma coisa. Aquilo nos livrou da morte. Irmão, eu não quero saber se o remédio é amargoso, se dói, se é estranho. Eu quero saber se livra da morte. Aí vem aí uma onda de mortandade, está morrendo um atrás do outro. Tem cidades e mais cidades sucumbindo com a mensagem na mão. Igrejas e mais igrejas sucumbindo com a mensagem na mão. E vem uma avalanche de morte por aí. Mata o cordeiro, coma todo o cordeiro, aplique o sinal, prepara-te para a saída. Saída de onde? Da denominação eu já saí. Saída de onde? Do Egito eu já saí. Agora é saída, irmão, desse corpo para uma outra morada, dessa casa vil para uma casa celestial, dessa casa corruptível para uma casa incorruptível. Saída dessa casa mortal para uma casa totalmente imortal. Oh, Deus amado. Eu fiquei tão preocupado com uma pessoa que disse certa vez, não é daqui. Mas a gente vai nos vacinando e vamos aprendendo com o mensageiro. Eu fiquei preocupado. Eu ouvi certa vez uma pessoa olhar para o quadro da nuvem e ele disse assim, isto é uma doutrina do diabo. Eu me assustei na hora, eu pensei, ele não conhece a mensagem. Eu falei, rapaz, não diga isso. Cuidado, porque alguém interpretou algo mal, não te dá o direito de falar isso. Isso não é do diabo, isso é sagrado. Isso veio autenticando o ministério de Moisés. Moisés teve nuvem e pilar de fogo. Cuidado,
O irmão Branham não disse isso sobre essa aparição, sobre essa nuvem. O profeta disse outra coisa. Sabe o que o profeta disse? O que tu estás chamando de diabo, o profeta disse assim: eu vi ali dentro daquela nuvem, que apareceu 28 de fevereiro de 1963, estabelecendo doutrina, estabelecendo a palavra, sabendo aonde estamos posicionados, para não ser levado com ventos, para não ser levado com disse-me-disse. Você tem que ouvir do seu púlpito, tem que ouvir do seu mensageiro, para não ficar com a cabeça vagueando para lá e para cá, cheio de coisas na mente. Mas o profeta disse assim, dia 28, está aqui no livro, é melhor até ler, né? O profeta diz aqui, o autor escreveu aqui, 30 de dezembro de 1963, Bill pregou um sermão intitulado: Senhor, este é o sinal do fim? Depois de contar à audiência sobre a visão que ele teve, ponha isso na sua mente aqui agora: cumprimento de escrituras. O que alguns chamam de diabo significa cumprimento de escrituras. O irmão Branham foi chamado de diabo, falso profeta, mas na verdade ele era o quê? Cumprimento de escritura. Nós somos chamados de hereges, heresias, mas na verdade sabe quem somos nós? Cumprimento de escritura. Somos os eleitos, predestinados para viver nesta hora, para provarmos do arrebatamento da igreja. Alguns foram predestinados para ressuscitarem dentre os mortos, outros não provarão a morte e serão transformados em vida, para juntamente encontrarmos com o corpo glorificado de Jesus nas nuvens. Mas o profeta diz aqui, ele teve uma visão, começa por aí. O Branham disse, Jesus falou: eu nada faço se primeiro não ver o meu pai fazer. O profeta disse, comigo é a mesma coisa. Às vezes elas chegavam para o irmão Branham e diziam assim: irmão Branham, diga-me isso. Ele dizia assim: eu não posso fazer nada se o pai não me mostrar. Como que eu vou dizer? O assim diz o Senhor só vem quando o pai mostra. Esta é a necessidade de um profeta. Vamos ouvir do mensageiro. Tive uma visão na qual ele teve uma visão na qual foi levantado, e viu uma constelação de anjos. Então, se é constelação de anjos, já não é diabo. Tira diabo da cabeça. Não fala bobagem. Não corra risco de blasfemar contra o Espírito Santo. Ele refletiu se esta visão, característica de um mensageiro, refletir se a visão combina com a Bíblia. Vamos ver se combina com a Bíblia. Vamos ver se combina com tudo que está escrito. Refletiu-se sobre aquela visão, se ela tinha alguma coisa a ver com os eventos escritos no livro de Apocalipse, capítulo de número 10. Na primeira parte de Apocalipse 10, João viu a Cristo na forma de um poderoso anjo. Apocalipse 10, nós lemos aqui agora há pouco. Eu vi um anjo forte, vestido de uma nuvem, descendo do céu. Agora olha bem, vestido de uma nuvem, e um arco-íris estava sobre a sua cabeça. Olha o que João viu. Um anjo forte descendo do céu, e um arco celeste estava em volta da sua cabeça. Uma Branham vem e disse assim: aquele arco celeste que desceu ali, ele trazia consigo 7 cores, como o arco-íris que primariamente apareceu a Noé. E ele vem e disse assim: agora o arco-íris que apareceu a Noé significava pacto. Deus fez pacto, dizendo que não destruiria mais o mundo com águas do dilúvio. Ele falou assim: quando aquele anjo forte também aparece em Apocalipse 10, ele também aparece com um arco-íris. O arco-íris em volta da sua cabeça significa também pacto. E quando aquele ser apareceu, o anjo forte dizendo que estava vestido de uma nuvem e um arco celeste em volta da sua cabeça, ele também estava fazendo um pacto. Havia pessoas cansadas, havia pessoas que estavam como Abraão, esperando a promessa há muito tempo. Havia pessoas que estavam morrendo, mas quando aquele arco aparece, o que ele faz? Ele faz então um pacto, uma promessa. Ele diz aos cansados: o tempo não será mais. Ele diz, como Hebreus 10, 37, por um pouquinho de tempo, calma, não desespere. Calma, não desespere, um pouquinho de tempo que há de vir virá. Calma, falta pouco tempo.
A terra está aí esperando há mais de 5.000 anos. Agora falta pouco tempo. É tempo do terceiro êxodo. É tempo do arrebatamento da igreja. E aquilo que muitos estavam chamando ali de diabo, o profeta Irmão Branham vem e disse aqui dessa maneira. E quando eu vi aquilo, eu entendi que aqueles 7 anjos que apareceram ali em 1963, eles 7 dentro daquela nuvem, ele disse assim, eles formavam o rosto de Cristo. E então eu entendi que Jesus estava olhando para a igreja, que Jesus não havia desamparado a igreja. Ele disse, eu entendi, quando seus cabelos ficaram brancos, apareceu uma nuvem branca, eu entendi que o mundo estava entrando em julgamento, porque haviam rejeitado a mensagem de Malaquias 4. Mas eu entendi que ao mesmo tempo que os rebeldes, os que rejeitam a palavra da profecia, estavam entrando em julgamento, ao mesmo tempo Jesus estava olhando para a sua igreja, ao mesmo tempo ele estava contemplando a caminhada da sua noiva, protegendo a sua igreja. Oh, meu Deus do céu, sabe o que eu fico olhando? Profeta simplifica, não complica. Sabe o que eu fico olhando? O profeta, ele conecta o cabo no lugar certo. Ele não conecta o cabo no lugar errado. Senão dá fogo, dá curto-circuito. Foi o que o profeta fez. Ele conectou a aparição daquela nuvem em 63. Sabe aonde? Em Apocalipse 10. O que é aquela nuvem? Seja inteligente, como eu li hoje no rádio. O Senhor vos dará pastores segundo o seu coração, que apacentará com ciência e inteligência. Sejamos inteligentes. Quando alguém perguntar o que é aquela nuvem, não diga que é doutrina do diabo, diga, é cumprimento de profecia, é Apocalipse 10 se cumprindo. Isso é ensinamento, irmão. E igreja também precisa de saber aonde está ancorada, tem que saber aonde está pisando, tem que saber no que crê. Acautelai-vos para que ninguém vos engane. É uma realidade, é Bíblia. E o profeta Irmão Branham disse assim, eu olhei dentro daquela nuvem. E ele disse assim, e quando eu olhei dentro daquela nuvem, ele disse, eu vi o rosto de Jesus ali dentro. E então muitos dizem, ele já veio então, lá no Monte Pôr do Sol. Vamos mudar a expressão. Quando você diz que Jesus já veio no Monte Pôr do Sol, você está dizendo que, muitas vezes as pessoas entendem que você está falando que o rapto aconteceu, que a era cronológica de Laodiceia acabou, que está todo mundo em julgamento. Vamos consertar a coisa um pouquinho? Profeta conclui as coisas, profeta liga os cabos que estão soltos, profeta às vezes, ele não liga as coisas no lugar errado para não dar curto-circuito. Eu vejo muitos dando curto-circuito, há muitas igrejas se dividindo, isso chama curto-circuito, alguns cabos ligados em lugar errado. Quando se liga as coisas no lugar certo, não dá problema, muito pelo contrário, traz vida, traz saúde, aquece os motores da espaçonave, você passa a ver as coisas da maneira que devem ser vistas, da maneira que devem ser colocadas. Mas Cristo apareceu ali dentro, então ele já veio. Eu não disse que ele já veio. Êxodo 3 diz que o anjo desceu e abençoou a Moisés, e disse que veio livrar a Israel. O anjo forte desceu e foi o livrar a Israel, através da coluna de fogo, através do profeta Moisés. O que aconteceu também em 1963, o mesmo fato. O anjo que ligou o ministério de Moisés com o ministério de Irmão Branham, o ministério de Irmão Branham com o ministério de Moisés. O anjo forte desceu ali. Sim, está escrito, vi outro anjo forte descer do céu.
Irmão Branham disse assim: na minha humilde opinião, eu penso que Apocalipse 10 se cumpriu ali no Monte Pôr do Sol. E se o profeta disse, na minha humilde opinião, eu creio que Apocalipse 10 se cumpriu no Monte Pôr do Sol, eu vou só repetir o que ele disse, sem interpretar. Na minha humilde opinião, eu creio que Apocalipse 10 se cumpriu ali no Monte Pôr do Sol. Mas o que significa isso, pastor? Significa que até ali, ele estava trabalhando como Malaquias 4, simplesmente restaurando os rudimentos, batismo, unicidade, ceia, vestimentas, ordem, conduta e doutrina da igreja. Mas quando o Apocalipse 10 se cumpriu no Monte Pôr do Sol, entraria em cena outro ministério na vida do profeta irmão Branham, não de restaurador, mas agora de revelador. Aquele que diz Apocalipse 10:7, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos seus servos, os profetas. Dali em diante, quando ele teve aquela experiência, dentro daquela constelação de anjos, ele ouviu a voz dizendo assim: vá ao oeste e abra os 7 selos. E foi ele, pregou sobre a história da redenção, pregou sobre o casamento espiritual da igreja, espiritual. É como um rapaz, ele diz a uma moça: eu vou me casar com você. Irmão Branham diz, pela palavra, eles estão comprometidos um com o outro. Pela palavra, eles estão casados um com o outro. E se ele desmanchar o noivado e casar com outra, o irmão Branham disse, eles estão em adultério. A mesma coisa foi Jesus, o corpo palavra, a palavra desceu ali, a revelação dos selos desceu ali, e quando ela desceu, casou com a igreja, e hoje nós somos igreja comprometida, um sinal de igreja que não é comprometida. Um dia congrega aqui, um dia congrega ali, um dia congrega lá, cada dia congrega em uma igreja diferente. Não casou com ele, não pode ser assim, é adultério. Um dia dorme com um homem, um dia dorme com outro, um dia dorme com outro. Agora, quando você casa com Jesus, casa com a palavra, nem a morte vai separar, porque daqui vai entrar na eternidade. Estão casados pela palavra, nós estamos casados com Jesus, e ninguém vai nos divorciar dele. É por isso que o diabo te tenta, é por isso que te ataca, é por isso que quer te tirar às vezes da igreja, quer te tirar da palavra, porque a Bíblia diz que Deus aborrece o divórcio, mas Satanás ama o divórcio. O diabo te tenta para te divorciar de Jesus, mas pela palavra estamos potencialmente casados com Ele. E daqui uns dias, que maravilha, encontraremos o corpo glorificado de Jesus. E São João 3, verso 2 se cumprirá. Amados, não manifestou ainda o que nós seremos. É um casamento apenas pela palavra, e já é tão bom ter essa segurança, porque aquele que deu a palavra que vai casar conosco, ele tem caráter, ele não vai enamorar de outro e nos deixar falando sozinhos. É tão glorioso ele que, amados, não manifestou o que seremos, mas quando ele se manifestar, aonde? Ali, naquela vinda física de Jesus, no tão esperado rapto que nós estamos aguardando e nos preparando por ele, quando ele se manifestar no rapto, nós o veremos como ele é, face a face, e tal como ele é, nós também seremos. Oh, meu Deus do céu, a palavra de Deus está se cumprindo em nossa vida. É isso que aconteceu, mas eis o grande problema. Eis o grande problema agora, sabe qual é? Muitos pararam, 28 de fevereiro em 63 e não caminharam. Aquele lá foi só aquela manifestação da nuvem. Foi apenas ele vindo espiritualmente, através do selo, se casando com ela, mostrando para ela a diferença que ela tem, mostrando para ela que ela não é igual à denominação, porque até então, se ele não pregasse os selos, nós seríamos igual à denominação. Temos igrejas vizinhas aqui pertinho de nós, batiza como nós, tomam ceia como nós, se vestem como nós, e eles têm tudo como nós, e alguns até creem no profeta como nós. E até creem que ele vai voltar, que ele tem que ressuscitar primeiro. Quer dizer, se ele não nos desse os selos, nós seríamos iguais a alguns aí fora.
Mas Ele veio e nos deu os selos, e nos mostrou a redenção, e nos mostrou a profundidade que tem em nossas vidas, nos mostrou o valor real que nós temos, mostrou o compromisso que Ele tem conosco, e o compromisso que nós devemos ter para com Ele. Mas muitos pararam ali. Ali aonde, pastor? Ali no Alarido. Estacionaram ali em 63. Estacionaram ali dia 28 de fevereiro. Aquilo foi só a primeira fase. Há algo mais de Deus nisso. Há algo especial. Era como Israel. Imagina se Israel passasse só a primeira fase. Só atravessasse o mar e parasse ali. Eles iriam morrer ali na saída. Oh, que grande marco. Nós saímos do Egito 28 de fevereiro de 63. Mas o sol ia cozinhar o miolo deles. A coluna de fogo e a nuvem ia andar. E eles iam ficar morrendo ali perto do mar. Mas não podia parar. A coluna de fogo andava, a nuvem andava, eles também tinham que andar. Muitos pararam ali em 63. Muitos pararam naquele fato, naquela constelação, naquela aparição de Cristo ali em 63. Estacionaram. Ali é só o alarido. Mas após o alarido, irmãos, é necessário o poder vivificador. É necessário o arcanjo, ou seja, a voz de arcanjo. É necessário a vida para a ressurreição. E é o que nós estamos clamando agora. O alarido nós já temos, a revelação dos selos nós já temos, o pilar de fogo nós já temos, a nuvem nós já temos, o profeta nós já temos. Eu quero agora o poder vivificador, o poder da ressurreição, o poder da transformação. Isso tudo nós já temos, não vamos parar, amigos, em 63. Vamos avançar, vamos caminhar, vamos entrar na terra de Canaã. Não vamos ficar patinando no mesmo lugar. E às vezes alguns até entendem mal, porque eu praticamente não falo nisso. Mas eu não quero ficar parado na mesma coisa. Eu quero avançar, eu quero seguir a coluna de fogo. Eu quero entrar em Canaã, eu quero ir adiante. Oh, Deus amado, eu preciso agora daquela fé de José, dizendo: leve os meus ossos para a Palestina, porque na Palestina se dará a grande ressurreição. Eu quero agora a fé de Jó, vivendo 4.000 anos antes do Messias, mas encorajado, dizendo: ainda que os vermes comam a minha carne, eu não parei no alarido, eu já estou cheio do poder vivificador, eu já estou cheio da voz de arcanjo, eu sei que o meu Redentor vive. O alarido eu já tenho. Deus disse, Ele é justo. Quem faz o homem justo? O alarido. Ele é piedoso, Ele é temente. O alarido deixa o homem assim. Mas depois ele sofreu. Para quê? Para receber o poder vivificador. E quando ele recebeu o poder vivificador, tinha bicho andando no seu corpo. Tinha inimigos te acusando. Não pense que o poder vivificador vai fazer amigos. Não, vai fazer inimigos. Lá estavam 2 acusadores de Jó, mas Jó olhou, mesmo sendo acusado, mesmo estando a mulher contra, mesmo ninguém entendendo a fé de Jó, ele tinha o alarido, e o alarido produziu o poder vivificador, o alarido produziu a fé de ressurreição, o alarido produziu a fé de rapto. E ele olhou lá longe e disse: ainda que os vermes comam a minha carne, ainda que eu seja perseguido, caluniado, mal entendido, eu sei que o meu Redentor vive. E ele se levantará, e por fim se levantará, e com estes mesmos olhos aí velhos, irmã Suzana, com estes mesmos olhos velhos aí, porém agora transformados, com um corpo de carne mesmo, com cabelos na cabeça mesmo, porém transformados, em um corpo de carne mesmo, mais saudável, neste corpo transformado, eu vou ver o meu Redentor, eu vou ver Cristo ressurreto. Eu encontrarei com Ele nas alturas. Vamos avançar, vamos avançar, vamos avançar, vamos avançar para entrar na terra de Canaã. Oh Deus, vem, Senhor, e desperta a nossa fé. Vem, nos acorda espiritualmente. Vem, nos atrai até a nossa terra de Canaã. Não pare no marco histórico maravilhoso
divino, sagrado, veio de Deus, mas não estacione lá. Venha, há poder vivificador para você. Venha. Aqui também tem nessa palavra a fé de ressurreição. Venha, não pare também só na segunda, porque da segunda, depois do arcanjo, cai-se na terceira. Onde é a terceira? É a trombeta de Deus. Almeje esse momento. Que dia que você se encontrou desejando ver os irmãos que já partiram ressuscitados? Que dia que você já se encontrou desejando viver o rapto? Você nunca acordou de madrugada chorando, irmão? Nunca teve essa experiência? Acordar e dizer, Deus, podia ser tanto nessa madrugada o rapto. Lá no meio do mato, irmão Tito, sozinho, ouvindo às vezes as aves noturnas cantar, acordar e dizer, oh Deus, o Senhor podia tanto vir em uma madrugada como esta, Senhor. Quando eu estou aqui sentindo a Tua presença, glorificando o Teu nome. Oh meu Deus dos céus, Tu és maravilhoso, Senhor. Você pode dizer, Tu és maravilhoso, Jesus. Me desculpe, mas dizer que nós não temos a abertura da palavra e a terceira puxada do ministério do irmão Brana é tonteria dizer isso. Me desculpa, mas é verdade. É tonteria. Se isso aqui não é abertura da palavra, eu não sei mais o que é abertura da palavra. Isso aqui é coisa sobrenatural. E eu vejo sobrenatural aqui dentro agora. E tem uma coisa, não é conto de caruncha não. Manifesta, evidencia, produz sinais e maravilhas. E vocês têm contemplado a glória de Deus. Se coloque de pé e glorifique a Deus. O tempo acabou. Oh, aleluia, aleluia, aleluias. A palavra está se cumprindo em nosso meio. Ei, glória, 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 glória a Deus. Todo mundo adorando a Deus, sendo curado, sendo abençoado. Levante as mãos e adore a Deus, glorifique a Deus. Seja abençoado pelo poder da palavra pregada. E pode glorificar a Deus mesmo. Você compreendeu que você faz parte do cumprimento de uma escritura. Hoje se cumpriu essa escritura em nossas vidas, em nosso ministério, em nossa igreja. A palavra está se cumprindo. Oh, glória! Seja curada, irmã. Põe a mão na enfermidade. Lembra daquela pessoa que você quer interceder por ela e põe a mão no coração. Lembra agora, pelo poder da palavra, peça o que quiseres e eu te darei. Em o nome de Jesus Cristo, a palavra está funcionando aqui dentro. Peça, 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 peça. Você é cumprimento de escritura. Oh, glória, aleluia. Aleluia, 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 aleluias. Oh, glória. Estamos te esperando agora, Jesus. Maranata, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Estamos aguardando o encontro nos ares. Queremos encontrar contigo em um corpo glorificado. Oh, glória, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Oh, Ele desceu, está entre nós agora, nos abençoando, nos ensinando, nos pastoreando pelo alarido, nos levando à voz de arcanjo, ao poder da ressurreição. Oh, maravilha! Tenha fé em Deus num momento como este.
Tenha fé em Deus, tudo pode acontecer. Guarda aí no seu coração. Leva a sua vitória, leva a sua bênção. Graças a Deus, glória a Deus, aleluias. Louvado seja Deus. Oh, glória, maravilhas. Oh, glórias, aleluias. Oh, maravilhas. Receba a sua libertação. Receba, vá embora liberto. Deixe esse vício, deixe esse pecado de lado. Vá embora livre, a trombeta soou. Vá embora libertado, abençoado pelo poder da palavra pregada. Em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Creia que mais uma vez Deus te abençoou, irmã. Vá abençoado, vá abençoada. E domingo volte às 8h30 da manhã para um grande culto de ensinamento na escola bíblica dominical. Faça firme a sua eleição. Deus te abençoou. Despeça uns dos outros e vá abençoado. Te espero domingo às 8h30 da manhã. Deus abençoe também aqueles que estão conectados conosco em Passos, em Contagem, Minas Gerais, São João del Rei, Minas Gerais, em Belo Horizonte, Lagoa Santa, São Francisco, Minas Gerais, Juiz de Fora, Minas Gerais, Sete Lagoas e Osório, Rio Grande do Sul. Deus vos abençoe, receba o nosso abraço, o abraço da igreja, o tabernáculo que está em Passos. Deus vos abençoe e até domingo, em mais um grande culto na presença de Deus. Amém.